Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao Palavra da Salvação. Para nós que cremos, a Bíblia não é simplesmente um livro importante, um livro antigo. Para nós, ela tem um valor normativo. Ela é Palavra da Salvação. Por isso, toda a nossa vida é guiada e conduzida pela Palavra de Deus. Te convido neste momento especial. Todos os dias nós reservamos este tempo para escutar a Palavra de Deus. Permita que esta Palavra seja uma semente que encontre um solo fértil no seu coração para que ela possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. É preciso que tenhamos disponibilidade para que a Palavra de Deus transforme a nossa vida. Por isso, escutemos com bastante atenção a mensagem de Deus para cada um de nós hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós ouvimos estes breves versículos do Evangelho de Mateus com esta pergunta que os discípulos dirigiram a Jesus: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E para que compreendamos este trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, é preciso que contextualizemos um pouco. Em que contexto os discípulos perguntam a Jesus se era necessário de fato que Elias viesse antes do Messias? Este trecho que nós ouvimos é a continuação daquela parte que fala da transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte com os seus discípulos e transfigura-se diante dos discípulos. E ali no Monte da Transfiguração, se a gente se recorda bem, estão duas figuras importantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E estas figuras do Antigo Testamento simbolizam toda a Escritura. Moisés é sinal da lei de Israel e Elias representa toda a profecia de Israel. Isso para indicar que em Jesus se realiza toda a Escritura. Jesus é a plenitude da lei e Jesus é a plenitude de toda a profecia. E logo após descerem do Monte da Transfiguração, os discípulos de Jesus lhe dirigem esta pergunta: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Bem, Elias é um grande profeta do Antigo Testamento e, como foi dito, um profeta tão respeitado que se imaginava que ele deveria voltar para anunciar a vinda do Messias, aquele que viria para restaurar Israel, para libertar e salvar Israel. É por isso que naquele tempo tinha essa expectativa da volta de Elias. E os discípulos de Jesus, como estão dentro deste contexto, têm esta pergunta a Jesus para saber se de fato Elias deveria vir primeiro. A resposta de Jesus confirma essa expectativa dos discípulos de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Portanto, Jesus confirma esta expectativa de que Elias é o profeta que deve vir antes do Messias, preparando a sua vinda. No entanto, o que diz Jesus? Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram.
E aqui talvez o acento da nossa reflexão está sobre o verbo reconhecer. Elias já veio, mas não o reconheceram. Isso indica que o povo de Israel, naquele tempo, havia uma certa dureza de coração, uma falta de sensibilidade para reconhecer os sinais do profeta Elias. Portanto, é uma chamada de atenção também para os discípulos de Jesus e para nós hoje, a ter esta sensibilidade de perceber os sinais proféticos de Deus na nossa vida. E continua Jesus, ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Bem, nós sabemos muito bem qual é o destino de um profeta. Um profeta que tem coragem de falar em nome de Deus, que tem coragem de denunciar os mandos e desmandos dos poderosos deste mundo, que tem coragem de anunciar aos marginalizados uma mensagem de esperança e de salvação, o seu destino é o sofrimento, seu destino é a perseguição e, em muitos casos, o seu destino é a morte. É por isso que no finalzinho do Evangelho, os discípulos de Jesus vão entender que ele estava falando de João Batista. Isto é, João Batista veio, o precursor, para preparar imediatamente a vinda do Messias. Mas as pessoas não foram capazes de reconhecer nos gestos de João Batista, nas suas atitudes e na sua pregação, os sinais próprios do profeta Elias que havia de vir. É por isso que Jesus disse, Elias já veio e não o reconheceram, porque não reconheceram e nem acolheram a pregação de João Batista. O coração de Israel estava insensível e não percebeu estes sinais do profeta Elias na pessoa de João Batista. E como nós sabemos, como todo profeta, o seu destino é a perseguição e a morte, não foi diferente com João Batista. Ele foi perseguido e por causa da sua sinceridade, por causa da pregação da vinda do reino que exige mudança de conduta, mudança de vida, mudança do modo de pensar, João Batista foi morto, foi decapitado por causa da sua fidelidade. É por isso que Jesus diz aqui no Evangelho que fizeram com ele tudo quanto quiseram. E mais do que isso, Jesus diz que o seu destino também, enquanto Filho do Homem, é o mesmo de João Batista, é o mesmo dos profetas, o sofrimento, a perseguição, a condenação e a morte, diz o Evangelho. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Como nós sabemos, Jesus também, por causa da sua abertura para anunciar o reino de Deus e por causa da sua fidelidade até o fim, também ele foi incompreendido e por isso mesmo foi condenado a morrer numa cruz, uma morte vergonhosa, reservada para os piores bandidos daquele tempo, ser crucificado. O destino de Jesus, o Filho do Homem, também foi a cruz. E neste momento os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista. É por isso, meu irmão e minha irmã, que neste tempo do Advento, a figura de João Batista é uma figura muito importante. É recorrente nas leituras, nos textos bíblicos, esta referência à pessoa de João Batista, porque é o último dos profetas, aquele que prepara imediatamente a vinda do Messias. E neste trecho que nós ouvimos hoje do Evangelho, Jesus diz que João Batista, na sua missão profética, representa, no seu jeito de ser e nas suas escolhas, a própria vinda de Elias, aquele que havia de vir para preparar a vinda do Messias. Portanto, acolhamos esta mensagem da Palavra de Deus e permitamos que os nossos corações sejam sensíveis para reconhecer a pregação profética que ajuda a preparar o nosso coração para acolher o Messias que há de vir e há de vir para nos salvar.
palavra de Deus tem força de transformação e sempre aquece o nosso coração. Como somos gratos, porque temos a oportunidade de diariamente nos encontrar com o Senhor através da sua palavra. Por isso que, inevitavelmente, ao escutar o que o Senhor nos diz, nós também humildemente dirigimos a Ele a nossa prece em forma de oração. Te convido também a voltar o seu olhar ao Divino Pai Eterno e com muita confiança dirigir a Ele a nossa prece, a nossa oração. Pai Eterno, tendo escutado hoje esta palavra que aquece o nosso coração, mas que pede de nós também sensibilidade para reconhecer a pregação profética que prepara o nosso coração para a vinda do Messias. Te pedimos justamente um coração sensível, capaz de perceber os sinais dos tempos, que nos colocam em atitude de conversão. Que Teu Filho Jesus, enviado para nos salvar, encontre uma manjedoura preparada em nosso coração, que Ele possa nascer, crescer, transformar a nossa vida. Que sejamos testemunhas desta presença de Cristo entre nós, transformando o mundo com nosso modo de ser, com nosso modo de viver, com as escolhas que fazemos pela opção em construir o Teu reino de amor. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade. Que a Tua palavra sempre seja o guia da nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.